a mais um episódio do podcast Finanças e Empreendedorismo por Arthur Bahia. Hoje eu estou recebendo aqui um grande amigo meu, Ricardo Urbano, CEO da Quave, empreendedor. Podemos dizer que começou a empreender desde cedo, né, Ricardo? Me conta um pouquinho sobre sua história empreendedora. Show, Bahia. Tudo bem, meu amigo? Eu vi que teve uma mudança de voz também, né? Comigo é de um jeito, no podcast de outro. A voz fica mais forte, encorpada. Mas brincando, amigo, cara, acho que o empreendedor serial killer é natural, né? Assim, desde pequeno eu sempre empreendi. Até quando eu nem sabia o que era empreender, né? Mas empreendedor serial killer? Essa foi a primeira vez que eu escutei. Mas pior que é um meio compulsivo. E tô mudando de um tempo para cá justamente por mais necessidade de foco, né? Tô abrindo mão de todos os outros negócios que eu tinha. E isso como eu tava falando, era muito bacana porque foi meio que natural. Por ser filho, né, talvez de empreendedores, meu pai é empreendedor, minha mãe é administradora. E com 8 anos eu já vendia desenho na escola, com 12 anos eu já vendia figurinha ali na banca do Ateneu, né, de Copa do Mundo, essas coisas, de campeonatos. Então foi muito natural, eu sempre quis empreender e meu pai sempre quis me estimular a não empreender. Meu pai vai ser médico, engenheiro, alguma coisa, ele sempre queria que eu fizesse outra coisa, senão empreendedorismo desde o primeiro momento, mas era natural, né? Acabei cursando engenharia civil, desistindo no meu 4º ano e mudando para engenharia de produção porque fazia bem mais sentido, né? Foi quando até a gente se aproximou bem mais por ser colegas de curso e era natural, assim, tudo que eu pensava numa ideia, eu sentia um déficit ali. Eu queria ajudar nessa sensação, esse negócio. Então, por exemplo, quando eu quis começar a jogar futebol americano, só tinha um time em Natal, que era o Bulls na época, o Bulls Júnior, e eu não queria fazer parte de um time que só tinha um time contra quem esse time ia jogar. E aí eu fundei um time. Então, tipo assim, como eu falei, era sempre natural. Eu vi uma dor, eu sentia necessidade e eu queria fazer diferente. Então, nunca foi um momento que eu decidi, vou empreender de tal maneira. Foi sempre, tipo... Mas quando é que você acha que foi assim a virada? Porque você falou desde a figurinha, né? Mas quando foi a virada? Não, aqui tá meu negócio. Quando deu o primeiro lucro mesmo ou o primeiro prejuízo? Como é que você acha que fez? Não, aqui tô empreendendo agora. Pior que até figurinha era meio sério, viu? Eu contava mesmo quanto eu ganhava, quanto eu gastava. Eu tinha acordo com o cara da banca que quando chegava a figurinha nova eu ia lá. Mas eu acho que primeiro negócio mesmo, assim, mais sério, foi a parte de eventos, realmente, né? Que eu saí da faculdade, saí da escola, eu sentia a necessidade, não existia festa voltadas para jovens, e aí eu fiz o meu primeiro Pretensão, o nome era uma festa voltada para pré, e depois eu fiz o Arraia da Pegação, né? Que foi a minha primeira festa grande, tive um resultado, assim, extremamente expressivo, ganhei mais do que um juiz ganhava na época nesse evento, junto com o Maurício e tudo mais, e Gustavo Azevedo, também Vitor Gussão. E eu era muito novo, né? A gente tinha ali 18, 19 anos e começou a ver aquilo como um negócio realmente. Então, de uma brincadeira, estava cada vez mais profissional e foi onde acho que eu fiquei mais conhecido como empreendedor, né? Produzi as maiores festas universitárias da cidade, muitas eu criei. A Calorada, a Spotted, a gente produziu quase todas as medicinas, tanto o FRN como o NP, MedPrime, né? E Mediula. Então, tipo assim, praticamente todos os cursos da FRN a gente fez, menos, acho que a de Direito. A gente não fez nenhuma vez a de Direito. Mas foi no meio de festas mesmo que a gente se profissionalizou mais, criou uma empresa mesmo, que era Ruma Entretenimento, junto com Gustavo, Salgado e Dani. E depois, por sentir depois eu criei o Shentman também. Então, mas peraí. Vai lá. Então você começou a empreender com festa quando saiu do ensino médio? Ou já no ensino médio você já começou a fazer as festas? Não, assim, pra falar a verdade, eu fiz a primeira festa no ensino médio ainda, e aí eu cancelei a festa porque a gente não vendeu ingresso suficiente. Foi com o Vitor Casimiro, inclusive, foi muito engraçado, é uma festa em Ponta Negra. E aí a gente teve que cancelar, mas logo na sequência eu tive essa outra ideia, que era juntar todos os prés, onde cada escola, o Grêmio, né, acadêmico, ele vendia ingressos, e aí quem vendesse mais ganhava alguns diferenciais. A festa aconteceu no Chaplin. E aí acho que essa foi a primeira séria mesmo, assim, grande. A primeira assim que eu saí da escola. Então você disse que quando foi para montar o time de futebol americano foi porque tava sentindo falta de competição. A festa, tava querendo tomar cachaça e não tinha... a cana não tava organizada, como foi? Qual foi a dor que você foi resolver? Rapaz, isso mesmo, que não tinha festa voltada para o jovem, né? A festa era voltada para o público geral, mas não era voltada para o público da nossa cidade. Talvez eu tinha acabado de voltar de Porto Seguro, né? Aquela viagem do pré que você faz, de 2010, e era justamente uma festa que todo mundo tinha sua idade.
Então, isso era um grande diferencial. E muito público universitário. E quando eu viajava para o Rio, São Paulo, casa dos meus primos e tal, eu já vi que tem muita festa voltada ao universitário. E em Natal, as festas universitárias não eram open bar. Era cerveja R$1. Tinha uma época boa em que cerveja era R$1. E a banda era pequena, era totalmente desorganizado, um bar bagunçado. Então, eram as únicas festas voltadas para quem tinha ali 17, 18, 19 anos. E não era uma festa mesmo dita, era um encontro num bar que o povo botava uma banda e dizia que era uma festa, vendia um ingresso de 10, R$20. A verdade era essa. Então eu já senti essa necessidade de ter uma festa voltada só para o nosso público e realmente idealizado para o nosso público, onde todos os comissários tinham a mesma idade, faziam cursos diferentes, então conectavam a galera da mesma idade. Então isso era muito bacana. Então, o momento que vem logo depois disso... Então faltava um nicho, né? Faltava um nicho, não era uma festa Você acha nichada. que em entretenimento é importante você nichar o seu público, o perfil? Rapaz, não só no entretenimento, eu acho que em todos os negócios, né? Você tem que estar nichado. Quando você está nichado, você é especialista naquele assunto. Você entende as dores das pessoas, qual é o diferencial. O que é que o menino de 18 anos quer? Ele quer ingresso barato, uma banda boa que toca um forrozinho legal para ele poder dançar coladinho e que é a tradição do nosso local, e um pagode para esquentar, porque ninguém tá bêbado ainda, ninguém tomou nada, então ele quer um negócio para esquentar e depois um forró para poder dançar junto, né? E todo mundo vai para festa para isso, para socializar, conhecer outras pessoas e tudo mais. Então, faltava isso, né, de uma maneira mais profissional. E aí foi quando a gente começou a fazer as festas universitárias. Então, eu entrei no curso de Engenharia Civil, da FRN, e aí os meus veteranos, que eram grandes amigos meus, Pedro Linardi, você conhece também, Gabriel Xerez. Pedrinho Cababon. Cara bom te chamar aqui também, né, da UDS e tal. E aí, Pedrinho e Gabriel Xerez me chamou. Pô, você é calouro, mas você vai fazer a sua calorada. E aí a gente fez a primeira calorada, foi a primeira calorada com Open Bar em Natal. E aí depois a gente criou a cultura, né? Todas as caloradas viraram open bar na sequência. Pra quem não sabe, eu já fui até sócio de Ricardo em algumas festas, né? E praticamente eu até percebi um pouco da minha diferença de Ricardo, é que até analisando eu me vejo muito mais como um investidor do que um empreendedor. Por quê? Porque o investidor... Eu entrei em vários negócios, terminei entrando em empresas, mas eu sempre entrava querendo saber com o caminho de saída. Então, eu vou arriscar tanto aqui, posso perder X, posso ganhar Y, ganhando Z, eu vou dar cash out e vou sair. Já o empreendedor, ele não tem tanto esse racional. Ele vai em algo que ele acredita e ele bota lá todas as fichas e vai muito mais. Normalmente, o investidor tem mais pequenos resultados positivos e normalmente o empreendedor tem aquela chance de estourar, de fazer um negócio, bombar mesmo, virar até um unicórnio, né? E eu sentia Ricardo como um empreendedor. Muitas vezes ele era meio irracional, até na parte das finanças, mas o que é que você acha? Faz sentido esse meu pensamento do investidor, do empreendedor? Meio que o investidor tem que ser mais cérebro e o empreendedor mais coração? Tá certa essa minha avaliação? Cara, eu acho que eu não podia concordar mais, assim, Bahia, porque quando você estava falando para diferenciar o perfil de nós dois, eu achava justamente isso. Eu não ia falar como investidor, mas um cara muito mais técnico, muito mais analista. Você sempre foi, tipo, realmente, se eu vender tanto, eu vou ganhar tanto e o resultado tem que ser de tanto, eu esperando isso. E você realmente metrificava tudo que você queria fazer. Tipo, eu sempre pensei muito em números, mas os números sempre eram coadjuvantes naquela operação. Eu sempre sonhei muito com o negócio em si. Eu sempre fui apaixonado pelo negócio, independente do que eu estava fazendo. Então, tipo assim, tinha um propósito naquilo aí. Não era só, tipo, vou ter tal resultado. Porque, por exemplo, muitas vezes faltava meia hora para acabar a festa, tava para acabar a cerveja, eu não precisava repor. Era normal faltar cerveja no final das festas. E eu ia lá e comprava, nem que fosse numa quitanda, que teve um consumo a mais que eu não esperava, para realmente garantir até o final aquele open bar. E a gente acabou ficando conhecido muito por isso, né? Porque as nossas festas nunca faltavam bebidas. Então, eu concordo 100% com você, porque eu acho que até aquela brincadeira, né, que eu tinha falado no início, tipo assim, eu sou um empreendedor serial killer, né? Que é compulsivo por aquilo. Porque é isso, quem faz o negócio, quem é aquele empreendedor de carteirinha mesmo, ele sonha com aquilo, né? Ele perde sono, ele acorda ansioso, ele vai dormir ansioso, ele revisa o mesmo ponto 10 vezes, mas não necessariamente para dar um resultado X ou Y, mas principalmente, eu vou conseguir entregar aquilo que eu sonhei. Eu acho que essa é a meta dele. Então, tipo assim, se ele precisar gastar um pouco mais, mesmo que talvez as pessoas nem percebam, acho que é essa a diferença. Não, mas é importante gastar um pouco mais, mas às vezes pensando no retorno futuro, né? Vou trocar um dinheiro atual por uma expectativa de fluxo de caixa futuro. Mas é porque, diferente de um investimento propriamente dito, quando você está comprando uma ação ou você está investindo num carro, você sabe que aquele carro, a tabela FIP dele é 50 mil,
você está comprando ele por 45, então você já tem uma oportunidade de mercado naquilo ali. E se você mudar o banco, botar um banco de couro, melhorar o ar-condicionado, botar uma mídia naquele carro, você sabe que você vai vender por 55. Então é muito tangível os investimentos. E geralmente quando você está empreendendo, não é tão tangível. É muito abstrato. É muito abstrato. Você fala, eu vou contratar 3 pessoas a mais para vender e vou botar ela na rua, mas e se a pessoa não vender? Né? Aquele resultado não é metrificado tão número a número. Obviamente que cada vez mais você vai pegando indicadores para que você consiga metrificar aquilo ali, ter um resultado melhor. Só que, na verdade, quase todas as decisões do empreendedorismo, você faz um pitch deck de 40 páginas, dizendo que você vai por ali, mas quando chega no caminho, você... Opa! Na verdade, na prática, a teoria é diferente. Na prática, a teoria é diferente. E Nilson até falava muito para mim, assim, falar até papagaio fala, mas fazer realmente... Né? E outra coisa realmente nesse setor de festa, acho que Nilson era um dos maiores, né? Com certeza, com certeza. Não tem nem como não se emocionar toda vez que eu falo, dá vontade até de chorar, porque é muito recente ainda. Mas eu gosto de dizer que é realmente um quadrozinho, né? Que você está correndo através de um fim. O fim é aqui em cima. E aí você vem para cima e você está com foco, obviamente, fazer o caminho mais curto até ali, até o pensamento do investidor. Vou tentar correr o mais curto possível. Só que no meio do caminho tem uma lombada, tem um buraco, tem uma montanha, você tem que curvar para a direita, às vezes você tem que voltar um pouquinho porque você não tinha como atravessar um rio naquela hora. Então o importante é que você não sabe em que dado momento você vai chegar ali. Né? Eu acho que esse é o otimista perfeito do empreendedor. Ele sabe aonde ele quer chegar, mas ele não sabe o caminho. Eu gostei mais uma vez desse seu termo, empreendedor serial killer. E aqui nossa audiência, o pessoal que acompanha o podcast, tem interesse nessa parte financeira, mas principalmente na parte de empreendedorismo, né? Então, quais são as habilidades e as competências para você? Queria que você passasse para a galera que esse empreendedor serial killer precisa ter. Porra, tá sem tempo, né? Aqui é bate-bola, jogo rápido. Essa pergunta, essa bufetada... Mas, pensando assim, primeiro eu acho que o empreendedor serial killer ele tem que ser um apaixonado, né? E tendencialmente, se ele é serial killer, né? Até uma expressão meio pesada, né? Mas ele tem que ser aficionado por aquilo, ele tem que ser obsessivo, né? Então, ele tem que pensar na mesma coisa 50 vezes, ele tem que realmente revisar tudo aquilo, ele tem que ter a noção que os detalhes são muito importantes, né? Tipo assim, por exemplo, se eu for citar que é um empreendedor que mais me estimula, são duas pessoas, os dois empreendedores completamente diferentes, que é Steve Jobs, obviamente, né? Vários empreendedores do mundo inteiro se inspiram nele, e o outro é Mohamed Yunus. Então, assim, eu acho que o empreendedor perfeito, ele teria que ter essas habilidades dos dois. O Steve Jobs já é um cara extremamente apaixonado pelo perfeccionismo das coisas, então ele busca a perfeição em tudo que ele faz, né? Apesar de que é muito mais estimulando os times, porque Steve Jobs não tinha muitas habilidades de desenvolvimento. A única coisa que ele implementou mesmo do produto, ele desenvolvendo, foi a parte da caligrafia, né? Quase todo mundo que é apaixonado pela história da Apple e de Steve Jobs sabe disso, mas nunca desenvolveu um software, nunca foi ele que fez o desenho do computador, né? Inclusive ele traz o cara, se não me engano, da Ferrari, né, para trazer isso, que é inclusive o design da Apple até hoje. E do outro lado, o Mohamed Yunus, que é muito mais preocupado pela ação social daquele sonho que ele está fazendo. Porque eu acho que um empreendedor nato, de coração, apaixonado, né? Eu estou querendo até mudar essa expressão serial que é muito pesada, mas ele tem que pensar no fim, né? No convívio social das pessoas, o que ele está fazendo, qual é o mercado que ele está mudando, quais são as pessoas que ele está mudando. Essas pessoas, elas acreditam em você, né? Elas sonham junto com você. E eu acho que essas são as habilidades necessárias. Ele tem que ser um líder, que ele estimule e as pessoas acreditem no sonho junto com ele. E ele tem que ser um perfeccionista. Porque se você realmente está querendo empreender em larga escala, o seu produto tem que ser cada vez perfeito, né? Por exemplo, até um valor que a gente usa na Quave tem que ser insaciável. Nunca tá bom o suficiente. Sempre tem como ser mais, né? Você não nasceu só para aquilo. Então, e outra, é uma constante evolução, né? Então, eu acho que tem que ter essas habilidades. Ser um bom líder, ser aficionado e ser insaciável. Muito boa aí, ó. Gostei das dicas, viu? E, Ricardo, me diga uma coisa. Você disse que acredita que é um empreendedor, foi um empreendedor nato desde a infância, porque seu pai era empreendedor, sua mãe também, mas logo depois você citou que seu pai não queria que você empreendesse. Você acha que, como pai, com a preocupação pelo filho, por que ele queria que você buscasse uma estabilidade e não que empreendesse? Eu acho que minha mãe puxava muito a orelha dele, né? Minha mãe, apesar de ser administradora, ela é muito garantista. Então, minha mãe sempre queria que eu fizesse um concurso. E
talvez pelas habilidades que eles viam no filho dele quando pequeno, né? Deles, na verdade, perdão. Eu era um nerd, na verdade, né? Ricardo nasceu nerd. Você me conhece também do xadrez, né? A gente jogava xadrez quando pequeno. Mas eu não queria ser um nerd. Eu não sei porquê. Assim, desde o primeiro momento, eu queria ser mais popular. Eu queria jogar bola. Eu não era bom de futebol. Então, acho que por essas habilidades, não eram as habilidades intrínsecas do empreendedor no primeiro momento. Eu acho que quando os meus pais olhavam, não era isso. E por ter um pensamento mais garantista, ele não queria que o filho se arriscasse. Será que ele não tinha medo das dores que o Sim, empreendedor... sim. E você acha que quais são as dificuldades que o empreendedor passa? Todas. Fale Todas, um pouco né? mais. Então, assim, a gente tem a dificuldade da parte de vista da burocracia, né? Do governo, tributária e outras. A gente tem dificuldade no sentido do estímulo das demais pessoas. É muito mais fácil uma pessoa, muito mais fácil, várias aspas, né? Indicar que você faça um concurso para que você tenha uma garantia a vida inteira. O empreendedor é literalmente uma roda gigante, né? Onde você está subindo uma montanha-russa e descendo todos os momentos e você nunca sabe o que está para vir pela frente. Por isso que eu falei, o empreendedor diferente do investidor é isso. Ele espera realmente aquilo. E o empreendedor, ele sabe que não vai ser aquilo. Então, é muito alto e baixo, né? Você demora anos para você chegar onde você quer chegar. Mas a vantagem é que a gente aprende sempre também, quando tá na parte baixa ou nas vacas magras, também tem muito aprendizado, né? Você já teve muita vivência de alto e de baixo, podia compartilhar aqui com a galera? Vixe Maria, eu tenho várias, né? Começando aí da parte de eventos, acho que é Zezé Camargo e Luciano, né? E é um pouco disso, né? De como você não sabe exatamente o que vai vir pela frente. Então, na parte de, por exemplo, essa foi o primeiro grande baque da minha vida, né? Foi o primeiro grande prejuízo. Eu tinha, sei lá, 23 anos, 22 anos. E a gente era muito forte na parte de jovens, né? De universitários e tudo mais. A gente tinha essa festa chamada Arraiada Pegação. E a gente fez, a gente já tem todos os jovens de 18 a 25 anos. Então, a gente precisa expandir o público. Então, vamos conseguir outra atração para expandir o público. Era Léo Verão e Daniel Freitas. A gente conseguiu, fechou Léo Verão e Daniel Freitas. Agora, eu consegui o público de 25 a 30. Aí, conseguindo o público de 25 a 30, vamos lançar a festa. Quando a gente foi lançar a festa, apareceu a oportunidade de contratar Zezé de Camargo e Luciano, porque tinha caído a data deles de uma cidade próxima. E aí, meu Deus, então é o cenário perfeito. Eu tenho de 18 a 25, eu já tenho Léo Verão e Daniel Freitas, que chama o público de 25 a 30. Então, se eu conseguir Zezé de Camargo e Luciano, eu vou conseguir todo o resto do público de 30 mais até 40, 50 anos. Vou botar 10 mil pessoas na festa. Essa era a teoria, né? Somei X, Y e Z de público. E o resultado foi, na verdade, que eu conquistei literalmente o Z e eu perdi o X e perdi o Y. Porque eu acho que o jovem não queria ir para a mesma festa que o pai. Agora, né? É curioso que você pensou na oportunidade perfeita, mas a primeira coisa que você me disse aqui, quando disse que começou a fazer festa, foi: eu comecei a fazer festa porque eu queria fazer festa para jovem. O jovem estava cansado de ir para festa que faziam para velho. Então você começou a fazer festa com isso para nichar só jovem. Talvez o erro tenha sido ter perdido um foco ali e também caiu como uma oportunidade, talvez, o Zezé de Camargo e Luciano, né? Era uma banda, acho que, de um nível maior do que as que vocês normalmente faziam as festas. Sim, mas você foi muito assertivo. Eu acho que esse é o problema do empreendedor, né? É muito fácil, no meio do caminho, você perder o foco e você cegar do seu propósito. Eu acho que, pronto, outra vantagem... Achei que foi totalmente, realmente... Não, meu propósito era nichar, fazer festa para jovem. Nesse erro... de oportunidade, você perdeu, meteu os pés pelas mãos. Mas isso que é muito difícil, né, no empreendedorismo, é você literalmente não cegar diante das oportunidades que estão acontecendo. Então, você tem que ter um propósito muito bem definido. E aí eu volto, trago mais uma qualidade, uma habilidade, né, um soft skill que tem que ter um empreendedor, que é realmente foco. E você nunca pode esquecer do que você nasceu para ser. Mas é muito comum, né? Isso é o difícil. É quando você começa a dar muito certo no nicho, aí você fala, pronto, eu tô forte o suficiente nesse nicho, eu já tô apto para alavancar outro. Aí você começa a alavancar outro e prejudica o seu principal. E muitas vezes você nem sabe, porque você pode alavancar outro e isso tendencia a crescer o seu negócio principal, né? Então, é difícil você saber os resultados. É comum você perder o foco no meio do caminho, você acabar tentando trazer outras ferramentas, só que essas outras ferramentas podem, inclusive, catalisar o seu negócio. Principalmente para quem tem muita visão, né? Porque o cara que está sempre atento à oportunidade, que tudo que olha, ele tem um olhar diferente, talvez esse olhar do empreendedor, ele fica muito tentado a perder o foco. Então tem que ter muita disciplina para não sair da linha. Mas então nessa festa, foi o quê? O resultado foi alto em relação a normalmente? E quais foram os números das festas normais? E quais foram
as lições que você tirou desse evento e os aprendizados? Cara, desses foram vários, né? Primeiro isso, eu acredito que ter trazido um público mais velho realmente afastou o público inicial. Isso foi uma das primeiras coisas que eu senti, pela necessidade das festas serem nichadas. Eu acho que eu tenho essa lição até hoje, depois desse evento. Outra coisa que aconteceu também, com quem você está competindo, em qual cenário, era pré-Copa do Mundo de 2014, Copa do Mundo do Brasil. A Copa ia acontecer, começava menos de um mês depois e todo mundo só falava em Copa. Então, acho que esse foi um outro erro também, saber com quem você está competindo, quais são. Cara, e tem um livro que fala muito massa sobre isso, que Putz, esqueci o nome do livro agora. Depois, no final do podcast, eu vou tentar lembrar. Vai lembrando aí. Mas é Muito Além da Sorte, acabei de lembrar. Muito Além da Sorte, esqueci o nome do escritor também, mas talvez eu lembre depois, que muitas vezes você não sabe com que você está competindo, né, no empreendedorismo. Então, estou dando um exemplo. Essa festa, eu só me comparava com as outras festas. Eu não me comparava com a Copa do Mundo que estava para acontecer. Que queira ou não queira, é entretenimento. Então, você às vezes está num segmento e você só está vendo seu concorrente direto. Mas você não está vendo que o Netflix compete com o cinema. Tá entendendo? Que compete com o teatro. Então, muitas vezes você tem outros competidores que você não colocou ali na equação, mas eles atrapalham o seu resultado. Então, acho que é sempre olhar além do que você está vendo. Então, acho que isso é outra coisa que o empreendedor tem que ter. E eu não tive nessa época. Talvez por ser muito novo ainda, né? Tenho 23 anos. Mas, com certeza, foi uma lição bem pesada financeira. Demorou alguns anos para eu me recuperar. Graças a Deus, meu pai pôde me ajudar financeiramente na época. Mas foi um baque bem forte. Mas aí disso aí, desse aprendizado, você também não tirou você do mercado, não, né? Você teve resiliência para continuar e como foram os anos seguintes nos eventos? Cara, nos eventos aí eu nichei de novo, né? Voltei para a parte universitária, a gente criou a maior calorada, né? Acho que talvez é o maior evento universitário no Nordeste. A calorada chegou a dar mais de 5.000 pessoas, né? Acho que foi até inclusive que você foi, meu sócio. Foi no Centro de Convenções, com o Pedrinho Pegação. Depois eu criei uma produtora voltada para os eventos mais prêmios, junto com o Felipe Bezerra, né? Que conhece todo mundo por Coreia, ninguém conhece o Felipe Bezerra. Vitor Bulhões e Lucão também, que eram os nossos sócios na época. E aí, Oxente foi o que eu mais me dediquei nos anos posteriores, né? Ali a partir, acho que 2016 ou 2017, não lembro, não sou muito bom com data. E aí a gente se profissionalizou nos eventos mais prêmios, acabou se tornando sócio da CLEP, né? Que era a maior produtora de eventos local, e a gente entrava como um produtor mais jovem, que estava catalisando aquele negócio e criando festas como a Secreta, né? E outras que vieram a marcar o cenário e o calendário potiguar. E o nicho de festas é bem cíclico, né? Eu queria até que você falasse um pouco quais são os cuidados que o produtor tem que ter, principalmente na parte de finanças, porque eu vejo muito que é de época. Por exemplo, depois da pandemia, o setor sofreu muito. Depois da pandemia, bombou, estourou. Até durante, né? Um pouquinho assim. Ano passado, acho que já deu uma caída, né? Então, com esses altos e baixos que tem muito no setor de eventos, às vezes você trabalha meses e termina a festa dando um prejuízo. E como é que você acha que tem que lidar, tem que ter a disciplina financeira, o produtor de eventos? Rapaz, festa eu acho dos negócios mais difíceis dos quais eu já trabalhei, assim. Acho que é muito cíclico, como você estava dizendo. A mudança da percepção ela é muito rápida, né? A gente ainda é influenciado por fatores climáticos. Então, tipo assim, uma festa, se ela for céu aberto, ninguém vai se tiver um dia de chuva. E você marcou aquela data 2 meses antes. Então, e é Natal, é aquela. Tá solzão de dia e de repente fecha e chove pra caramba. Então, tem alguns fatores externos que não dependem da gente. E às vezes um problema de segurança pública, né, acaba afetando tensamente o evento, mas é muito difícil assim para um produtor de evento, porque ele tem que estar muito antenado com as bandas, então tem que ter um bom lobby no setor artístico, ele tem que ter um público. Eu acho que o mais importante de tudo na festa é você ter um público defensor da sua marca. Então, por exemplo, festas que eu ainda produzo como Secreta, as pessoas realmente falam que é uma das melhores festas que eles vão em Natal. Hoje eu acho que é muito importante fortalecer a marca da festa, né? Sim. Hoje eu acredito que as pessoas que estão tendo mais resultado com festa são as pessoas que vendem para o público primeiro a marca do que depois as bandas. Quem não vende isso sofre muito ainda na mão de banda hoje, dependendo da banda grande para chamar. E tem festas que eles vendem e esgotam antes de divulgar as atrações, né? É raro, né, esse movimento de esgotar um evento antes de divulgar as atrações. Aqui no cenário local, eu desconheço alguma festa que já conseguiu fazer isso. Algumas nacionalmente, sim, né? Tipo assim, uma festa que tem uma tendência para isso é a
que acontece em Brasília, surreal. Eles não divulgam as atrações, só divulgam bem mais próximo ao evento, senão talvez até no dia, não lembro agora de cabeça, e conseguem mesmo assim vender muito ingresso. Mas a tendência nacional é que as pessoas querem saber o que está contratando. Mas eu acho que tem essa fusão do brand, né? Não adianta você ter só atração e você não ter uma festa consolidada. Tanto é que as atrações estão criando suas próprias festas, né? Você tem Tiaguinho, que tem a Tardezinha, você tem Gustavo Lima, que tem o Boteco, você tem o Safadão, que tem o Garota VIP, que tem o TBT. E o que consiste o branding para festa? Quando você pensa em criar um branding para festa, você pensa que quando o consumidor, quando o público escutar aquele nome, ele vai ter alguns atributos daquela festa relacionado que vai convencê-lo. Cara, primeiro uma arte bem feita, né? Um marketing bem feito ali por trás. Vídeos têm um poder de convencimento muito melhor do que apenas arte. Já quem são as pessoas que estão envolvidas nessa sociedade, né? Isso é muito importante também, porque já tem uma credibilidade pré-estabelecida ali. Então, quais são as festas que esse produtor fazia? Essas festas que ele fazia era de alto valor agregado ou não? Era uma festa mais voltada para o universitário. Então, por exemplo, no momento que eu só me posicionava para o universitário, se eu soltasse uma festa prêmio, as pessoas iam desconfiar daquele momento. Será que essa festa realmente vai ser prêmio? Do mesmo tempo, se eu faço só festa prêmio, se eu vou soltar uma festa mais popular, será que essa festa vai ter um ticket barato, vai estar muito caro? Quanto é que vai estar o preço da mesa lá na hora da festa? Então, tem um pouco dessa credibilidade de quem é o produtor do evento por trás. Eu acho que, de uma maneira como um todo, você tem que somar todos esses papeizinhos, artístico, branding, posicionamento de marca, né, para estar realmente alinhado com o produto que você está vendendo. E concordo com você, cada vez mais o branding ele é mais necessário. Então, até festas voltadas para o grande público, que reúne basicamente todos, porque quando você bota uma festa de 20, 25 mil pessoas, você está reunindo do público A ao público BC. Então, é muito importante você saber se comunicar para esses públicos. Então, como é que está os setores, os valores por setores, como é que está o preço do bar na hora do evento, porque senão você faz um evento de sucesso, mas o próximo não vai ser. Então, será que vai ter uma segunda edição? Será que vai ter uma terceira edição? Então, você teve tudo perfeito, mas você não soube executar o máximo, principalmente pensando a longo prazo naquele evento. Mas acho que a pandemia foi muito boa na retomada, né, dos eventos, não obviamente durante um ano ali, foi muito difícil, muito pesado, o setor mais afetado de todos foi o setor de entretenimento, mas a retomada de eventos, justamente por estar aquele um ano e pouco parado, foi muito bom financeiramente para os produtores. Realmente a pandemia foi muito pesada, inclusive 20 de março, quando foi que começou o lockdown, né? Na época, 90% da minha renda vinha de venda de bebidas para evento. E ali eu tive que me reinventar também. Da minha renda recorrente, né? Não dos investimentos. Mas, então você como empreendedor serial, a gente passou um bom tempo aqui falando de festas. Quais foram os outros negócios que você fez em paralelo ali, junto com as festas, que até você citou que às vezes um outro negócio, mas ajudava a alavancar aquele. Tinha uma sinergia, né? Com certeza, eu sou sócio da Altigo hoje, né? Tecnologia, de Breno, e também trouxe durante um tempo para Natal a MIP, entretenimento. Depois eu acabei saindo da sociedade. Pô, já tive vários negócios também. Já fui sócio da Coca, que era uma empresa de marca de roupa. Já não fui sócio, mas trabalhei numa empresa de iluminação e estrutura, que basicamente, como eu tinha uma comissão direta por aquilo ali, sem ter um fixo, basicamente era como se eu fosse um sócio da operação também. E depois, durante a pandemia, foi uma pivotada para um lado totalmente diferente, mas queira ou não queira voltar em entretenimento de viagens também, que foi o Quarta Vista. Isso foi bem diferente, foi um novo aprendizado para mim, porque era sair do setor de entretenimento de eventos para um setor de entretenimento voltados à viagem, né? Experiências pontuais, dizer assim. Então me conta um pouco aí dessa transição para o Quarta Vista e o que é o Quarta Vista. E aí o Quarta Vista, né, é uma administradora de imóveis temporada, a gente se posiciona como uma Turistec, que atua sobre o segmento de gestão de imóveis por temporada. E nada mais é que um proprietário tem um imóvel, uma segunda residência, um produto de investimento, né, que ele comprou com o intuito de alugar por temporada, só que ele não tem tempo de gerenciar esse imóvel, ele não tem a tecnologia necessária e os dados necessários para executar o melhor resultado possível naquele imóvel. E aí ele deixa com a administradora de imóveis por temporada, que é justamente o Quarta Vista, para que ela rentabilize esse imóvel e dê para ele esse rendimento sem qualquer ônus sobre a sua gestão. Então o proprietário ele se torna muito mais livre, né, para curtir o seu rendimento sobre aquilo do que ter um trabalho. A administradora de imóveis por temporada, qual a diferença do Airbnb, por exemplo?
É muito comum, inclusive, quando a gente está entrevistando alguém, é uma das primeiras perguntas que a gente faz, você sabe o que o Quarta Vista faz? E a pessoa fala, é tipo um Airbnb, né? E também somos tipo um Airbnb, a gente tem a parte de Online Travel Agency, né, que chama OTA, onde é um site onde você reserva a sua própria unidade que você quer ir para a Praia da Pipa, onde seja. Mas o grande diferencial para o Airbnb é que o Airbnb, o próprio proprietário gerencia o seu imóvel. Então, ele vai lá na plataforma, ele cadastra e ele responde os hóspedes, ele precifica, ele cuida da logística de limpeza, lavanderia, tudo. Manutenção, compras. Quando ele deixa com o Quarta Vista vai colocar nos demais canais, Airbnb, Booking, Expedia, Trivago, quantos canais a gente quiser, anexado ao nosso canal de vendas também, como eu falei, o nosso site, quartavista.com.br. E o que a gente vai fazer é justamente assumir esse imóvel como se a gente fosse o novo proprietário desse imóvel. Então, a partir daquele momento, o proprietário não faz mais nada diferente numa relação que ele tem com o Airbnb. Ele faz parte de todo o processo. E você tem metrificado hoje o quanto você agrega em valor para o proprietário que deixa com vocês? Eu nunca fiz uma pesquisa assim, comparando o mercado de proprietários que gerenciam sua própria unidade e a gente. Né? Mas hoje a busca do Quarta Vista sempre é superar 1% de faturamento mês, né, para essa unidade. Então, basicamente, isso a gente consegue metrificar bem. E os faturamentos das unidades elas sempre giram entre 0,8, o médio, né, até 1,2, 1,3. No caso, a renda líquida para o proprietário. Não, isso é faturamento realmente da unidade. A renda líquida você vai deduzir ainda geralmente condomínio e energia. Chega em quanto a renda líquida? Em torno de 0,7 a 1,0, 1,1% mais ou menos. Então, aí, óbvio que isso é o médio, né? Tem imóveis que conseguem fazer 1,5, 1,7. Então, para a gente que gosta de investimento, isso aqui é uma informação bem importante, né? Que se você comprar um imóvel e deixar no Quarta Vista rentabilizando, você vai ter uma renda ali de aluguel entre 0,7 e 1, e ainda tem a valorização do imóvel, que os imóveis tendem a acompanhar a inflação, né? Isso aqui foi uma boa dica de investimento, e eu acho que a gente pode falar muito mais de investimento relacionado ao Quarta Vista, né? Até porque eu gosto muito do mercado imobiliário, incorporo, faço transações imobiliárias, e acho que esse tipo de serviço ajuda muito a desenvolver o mercado de incorporação e desenvolvimento imobiliário de segundas residências, né? Porque antigamente a segunda residência era mais um passivo do que um ativo, e na hora que você tem um Quarta Vista, você pode ter uma segunda residência que seja um ativo para você e que você ainda possa ir para lá e aproveitar o tempo. Então, hoje vocês têm muita parceria com um incorporador também, que vou desenvolver aquela região, porque eu posso vender esse imóvel até num padrão maior e num ticket mais caro, porque além de ser aquela segunda residência que o cara ia 2 vezes na semana, ele vai ver como investimento. Vocês ajudam a desenvolver esse mercado de segunda residência? Perfeito. Você usou até partes do pitching também de venda que a gente fala no Quarta Vista, que é justamente transformar aquele imóvel que é um passivo num ativo. Não tem coisa mais triste do que um imóvel passar 1 ano fechado e você acha que vai receber ele do mesmo jeito. E quando você vai para lá, o ar-condicionado não funciona, a TV não funciona. Então, realmente é um passivo, mesmo que mandar eletricista. Tem que mandar eletricista, tem que fazer tudo. Então, eu acho que foi um processo natural no Quarta Vista. A gente nasceu gerenciando unidades avulsas e a gente queria ter a tecnologia necessária e a cultura organizacional necessária para que a gente trouxesse para o incorporador números que comprovassem a ciência do que a gente estava fazendo e executando e entregando de valor ao proprietário. Então, a gente fez isso durante 2 anos, é uma empresa relativamente nova, né? O Quarta Vista tem 2 anos e 6 meses, e foi justamente, na verdade, 2 anos e 8 meses, perdão, e foi justamente esse pensamento, depois que a gente estava tracionado, no final do ano passado, que a gente fez, pronto, está no momento agora de a gente apresentar o nosso produto para os incorporadores. E, graças a Deus, foi um produto extremamente bem recebido no mercado, porque era uma dor do incorporador, né? Quando o incorporador está construindo, ele tem que fazer um bom produto para que venha uma imobiliária e consiga vender, né? O corretor consiga vender aquela unidade, e depois, se é um produto voltado à rentabilidade, tem que vir alguém gerenciar o próprio proprietário e trazer bons resultados. Se essa equação não fecha, o construtor, o incorporador, não consegue vir construir de novo, porque não teve resultado sobre aquela última coisa que ele entregou. Então, quando você coloca uma gestora e pluga naquilo e tem os resultados necessários e esperados para aquele empreendimento, você faz a roda girar cada vez mais rápido. Então, a gente teve uma ótima aceitação. A gente está expandindo hoje para Paraíba e para Alagoas. E nos 3 estados, tanto Rio Grande do Norte, Paraíba como Alagoas, a gente já tem mais de 10 empreendimentos fechados até 2028, superando a marca de 3 mil unidades equivalentes até lá. Então, isso foi justamente essa pivotagem de sair de um administrador de unidade a unidade em praias diferentes, o que trouxe muita
conhecimento e tecnologia, porque tem uma robustez na dificuldade de gestão de 200 imóveis em 20 praias diferentes, certo? Do que você ter 100 imóveis num condomínio só. É muito mais simples a gestão sobre isso. Só que isso trouxe a tecnologia necessária para que a gente também atue dentro de um condomínio de uma maneira muito mais transparente, tanto para o proprietário quanto para o incorporador, comprar o corretor, que quando ele está vendendo aquilo ali, ele bota a cara dele, né? Ó, você vai ter uma rentabilidade de tanto. Só que se não chega alguém para gerenciar e entrega essa rentabilidade, ele fala que o produto foi um mau investimento. Então, quando você pulga essa administradora, você tira esse ônus, você consegue mais resultado, você faz a roda girar mais rápido. Muito, muito interessante, eu vou até repetir um ponto, porque vocês sabem que o segredo da prosperidade, o segredo da riqueza é você gastar menos que ganha e investir bem a diferença. Investir comprando ativos e não passivos. Então, se você tem aí algum imóvel que está sendo um passivo, que está tirando dinheiro do seu bolso, procure o Ricardo e transforme ele num ativo, né? Com certeza. E até do ponto de vista de investimento, né? Você tem um imóvel ali que fatura tipo 1% mês líquido, né? Sobre esse rendimento, para facilitar o cálculo, você tem um financiamento, às vezes, que a parcela é 1,5% daquele imóvel, 2%. Então, você acaba que seu próprio patrimônio esteja criando mais patrimônio para você, além da valorização, e se torna aquilo cíclico, né? E se você tem o montante para comprar à vista ou na planta, sua rentabilidade se torna ainda maior, porque é relacionada ao seu valor de compra e não de venda. Eu vou ter que discordar, porque hoje a gente consegue financiamentos menores também. Então, quem está com esses Não, financiamentos aí, você manda lá para o meu escritório que a gente resolve. Mas você falou um ponto aqui que eu vou até levantar um questionamento, certo? Normalmente, o que eu vejo é que a gestão, a administração de imóveis, ela tem que ser muito corpo a corpo. Opinião minha. Então, talvez quando eu pensaria numa administradora de imóveis, eu pensaria muito mais o cara montar uma administradora de imóveis, focar em pipa, ficar lá em pipa, ter uma cadeia de suprimentos toda lá, de lavanderia, de tudo, e dominar a pipa. Na minha cabeça é muito difícil escalar essa operação de gestão de imóveis. E aí, você disse que tem imóvel em Pipa, imóvel em Gostoso, imóvel em Maceió. Como você está conseguindo e como você enxerga a possibilidade de escalar algo que, na minha visão, é tão corpo a corpo? Você não acha que pode ser que caia o nível de serviço? É uma tendência natural a oscilação sobre o serviço em qualquer coisa que você está prestando, principalmente se você tem o intuito de escalar ele, né? São as dores que passam a Magazine Luiza, a Amazon, ou quem seja, independente do nível de escala que você tem nesse produto. O grande diferencial é o que você faz diante das falhas, né? Você se retrai e aceita aquelas falhas, achando que é um ponto de falha interessante, ou você trabalha dentro das falhas e faz com que isso se torne uma vantagem competitiva. E eu acho que esse é o grande diferencial do Quarta Vista. Trabalhar em lugares diferentes trouxe uma vantagem competitiva que trabalhar num ponto só se tornou muito mais benéfico. Era muito mais fácil, essa transição era muito natural. E tá trabalhando em praias distintas, a gente trouxe também uma tecnologia que faz a gente conseguir gerenciar de qualquer ponto que seja do mundo. Então, hoje eu tenho um app de desenvolvimento onde a gente consegue monitorar qual foi a limpeza da menina, quem limpou aquela unidade, que horas ela subiu a foto, se já está forrado ou se não está, se a manutenção está tudo ok, se ela fez o teste do ar-condicionado, se ela fez o teste da TV. Então, independente de onde ela esteja, conseguindo baixar os custos sobre a gestão. Porque quando você está muito nichado num canto também, você tem aquele custo ali controlado de onde você tem, mas você não tem escala. A Praia da Pipa você tem um sofre limite da máximo. sazonalidade também, né? Você vai sofrer da sazonalidade, você não vai conseguir criar escala e basicamente hoje quase todos os negócios que você faz, a margem de lucro é muito pequena. É um serviço muito artesanal, né? O serviço de aluguel por temporada, ele é artesanal, ele é tipo pessoas. Não, é isso que estava na minha cabeça, né? Sem o conhecimento, um serviço tão artesanal. O que é que você está fazendo para conseguir escalar isso, né? Tecnologia, né? Tem uma tecnologia robusta por trás. A gente já sentou com as maiores empresas do país que lidam com isso também. Quase todos ficam muito surpresos com a tecnologia que a gente tem por trás de Quarta Vista para conseguir fazer essa gestão descentralizada. E cultura, cara. Sempre é cultura. Inclusive a missão da gente. A gente teve que mudar a missão da nossa empresa. A missão da nossa empresa era descobrir lugares para reinventar o turismo. E a gente fez descobrir lugares e pessoas para reinventar o turismo. Então, tipo assim, se você consegue as pessoas certas, se você tem uma cultura bem alinhada, você pode estar em um país, em 2, em 10, em 50 regiões diferentes, mas você vai ter aquela cultura que você está desenvolvendo as pessoas, né? Quem diria 20 anos atrás, 30 anos atrás, que era escalável você ter um e-commerce e você entregar em qualquer lugar do mundo.
Hoje a Amazon tem um centro de distribuição aqui a 300 km de distância da gente. Então eu acho que é o que você faz diante da dor, é a inovação. E o Quarta Vista ele tem justamente isso, o pensamento da inovação, uma cultura muito alinhada, um pensamento de uma estruturação entre os setores, onde cada setor, na minha empresa, ela é uma empresa. O Sérgio, meu sócio, Sérgio Roberto Bebeto, você conhece? Que é o CEO e founder junto comigo, né? Somos os 2 founders. Ele sempre fala, Quarta Vista é uma startup de startups. Porque quando ele me convidou, a gente viu, tem que ser muito mais do que alugar por temporada. Se eu tivesse só essa margem dos 20%, é impossível fechar a conta. Então, você chegou até uma pergunta que eu ia fazer, né? Você comentou que hoje, pelo aplicativo, você sabe quem foi que fez a limpeza. Termina que você hoje tem uma operação verticalizada, você tem alguma coisa de lavanderia também, de limpeza atrelada ao seu serviço ou não? Vocês terceirizam isso? Perfeito, perfeito. A gente tenta terceirizar o mínimo possível, só que terceirizar é necessário, né? Então a gente sempre tenta acompanhar muitos os números para, tipo, até que ponto eu estou terceirizando? Até que ponto eu estou deixando dinheiro em cima da mesa? Eu tenho como ter gerência ainda maior sobre esse serviço? Então, basicamente, eu trouxe um time muito completo, onde cada sócio tem uma habilidade diferente. Então, hoje eu tenho Miranda, que viaja 15 anos, tem uma empresa de experiência e viagem, que é a School, para ser justamente o diretor de experiência, para como influir viagens dentro do Quarta Vista, criar trips e outras coisas, outros serviços que englobam não só a hospedagem e consegue aumentar o market share daquilo que a gente está fazendo, o poder do cliente, como é que traz mais receitas incrementais. O LTV, né? Como eu aumento o LTV do cliente. Então, tipo assim, basicamente isso é um dos pontos. E, por exemplo, do mesmo ponto de vista, eu tenho um sócio, que é o Daniel Capistrano, que era ex-tech lead da TC Traders Clubs, a primeira empresa do Brasil a abrir IPO. E justamente ele é o CTO, então ele está olhando para outro ponto. Então, você tem que ser escalável através de pessoas, né? É muito comum no primeiro momento você falar, tipo, a empresa de tecnologia ela tem que ser extremamente escalável, então vai ter poucas pessoas. Aí o Facebook tem mais de 10 mil funcionários. Então, assim, sempre são pessoas. Você falou um ponto de cultura, por lhe conhecer, me lembrou até de outra pergunta. Você sempre conseguiu desenvolver e inspirar as pessoas que estavam à sua volta. Eu falo isso porque, pelo que eu acompanhei, quando você montou o Quarta Vista, você levou várias pessoas que trabalhavam com você em festa, né? Como é que você enxerga isso? O que é que você faz para ter essa cultura e para conseguir incentivar o time? Eu não lembro onde eu li isso, ou foi um vídeo que eu vi, mas ele falava também sobre isso, um empreendedor, um líder. Se ele está indo para outro negócio, ele está levando pessoas. E se ele não levar pessoas para esse outro negócio, tem alguma coisa errada com ele. Porque ele tem que estar cercado das pessoas que ele acredita que são os melhores. Né? Então, como é que ele está pivotando uma nova ideia e ele não está levando o time dos melhores que estava ao redor dele? Então, eu sempre pensei muito nisso. E quando eu trouxe até aquele ponto de Mohamed Yunus, que fala sobre empreendedorismo social e outras coisas, eu sempre acreditei muito nas pessoas. E tem outro livro muito bom também de Thomas Piketty, que é O Capital no Século XXI, que ele fala muito difícil o poder do trabalho contra o poder do dinheiro, né? A geração de caixa, sobre essa comparação dos dois. Até um ponto bacana para investimentos, né? Então, eu tinha muito um pensamento de uma responsabilidade social sobre aquelas pessoas que acreditam tanto em mim, independente do negócio que eu estou abrindo, que ele está vindo junto comigo. Quais são as habilidades necessárias que eu vou ter que ter para tanto dar mais oportunidade para essas pessoas, para que outras pessoas acreditem nisso também e estejam aderindo ao barco junto. Quando você fala de uma startup, você quer queira, quer não, o seu time precisa sonhar como você, né? Porque se você está querendo crescer, você está no sonho e você tem que convencer o time a entrar no barco. E eu nunca tive orgulho de um barco que nada tão rápido, viu, Bahia? Assim, é bonito de se ver. Né? Convido você, inclusive, a ir de novo lá na empresa. Não sei se você foi na nova sede já, mas é bonito de se ver, assim. Por exemplo, Babi, eu cheguei a puxar a orelha dela, né? Porque Babi estava falando comigo 3 horas da manhã no hospital, porque minha sogra tinha passado por um aumento de pressão, e Babi falando comigo no WhatsApp, e trabalhando, e era 3 horas da manhã. E eu, Babi, pelo amor de Deus, vá dormir, não faça isso. E no outro dia eu tava falando isso, mas isso é a cultura, é quando tá todo mundo tão engajado que você não consegue dormir. Tem vários dias que eu não consigo dormir. Pronto, ontem mesmo eu fui dormir de quase 3 horas da manhã fazendo a planilha, mesmo sabendo que eu ia ter que acordar de 7, eu tinha uma reunião e eu ia pegar 6 horas de estrada para poder estar aqui no podcast junto com você. Mas, tipo, é isso, quando você é apaixonado, você é aficionado... Você acha que o empreendedor precisa ter tesão no negócio? Tesão é a palavra que você não quer usar no podcast, tipo serial killer, mas eu acho que é a palavra que mais é fiel. E quando você tem tesão por aquilo, quando você fala a verdade, as pessoas acreditam em você, isso é sinérgico, né? Todo mundo tá junto. Então você começa a que todas as pessoas estejam pensando no impossível.
Eu até cito muito isso. Por que o impossível, várias aspas? Primeiro, nada é impossível, mas o impossível porque no sentido de ninguém chegou lá. Então, se ninguém chegou lá, as pessoas têm que estar muito alinhadas com um propósito de veracidade, de crença, de valores, de propósito, para que tenha esse tesão de chegar junto no barco. Eu acho que o Quarta Vista tem isso. Pronto, eu estava numa reunião ontem com o maior construtor de milagres e ele falou, vocês estão anos-luz à frente do mercado. Então, tem uma coisa que vai te trazer mais tesão você numa volta numa estrada, de ter escutado isso de um dos maiores construtores de lá. Então, quando você fala isso para a equipe absorve aquilo e quer te devolver a mesma coisa. Então, eu tenho certeza que somos uma empresa muito nova, né? Como eu falei, 2 anos e 8 meses, mas que daqui a 10 anos... Hoje estão com quantos colaboradores? Hoje, contando escritório e time em campo, são mais de 50 pessoas, se não me engano, 51, né? Divididas em 3 escritórios, 32 pessoas, Natal, João Pessoa e Maceió, e mais 19 colaboradores nas praias, que é de auxiliar de serviços gerais, piscina, recepção, serviços gerais. Eu queria que você compartilhasse com a gente, se possível, né? O que é que você acredita que é o ninguém chegou lá para o Quarta Vista? Cara, ninguém chegou lá porque é um setor muito novo, né? O setor de gestão de aluguel por temporada é um setor que, se a gente volta 20 anos atrás, não existia Airbnb, né? Que foi o primeiro grande site de aluguel por temporada no mundo. E se a gente volta 10 anos, eu não conheço nenhuma gestora de aluguel por temporada que tem mais de 10 anos. Todas elas têm menos que isso. E é um mercado muito novo, é um oceano azul. É a maior administradora de imóveis de temporada no mundo. No site deles diz que eles gerenciam 7.950 imóveis, que é a Blue Ground. Então, ninguém chegou lá justamente porque é um mercado muito novo, é um mercado em expansão. O Quarta Vista hoje, né, tá entre a top 10 Brasil, acredito, na quantidade de imóveis. Né? A gente já é um gerenciador de imóveis de Pipa, que é uma das principais praias do Brasil. A quantidade de imóveis que a gente tem fechado já para os próximos 5 anos, como eu falei, é gigantesca. Então, é uma corrida, pronto, isso é muito comum quando você está conversando entre imóveis empreendedores. Fechados para os próximos 5 anos? Empreendedores, incorporadores, como você estava citando, né? A gente chega para a consultora e vai plugar o nosso serviço na deles e eles vão indicar a gente como administrador principal. Então, vocês já estão ajudando eles no desenvolvimento desde a fase de desenvolvimento do produto, como também na venda daquele produto. Hoje vocês chegam a ajudar até na parte de arquitetura, o que serve mais para aluguel temporada? Sim, hoje não do ponto de vista de ter desenvolvimento próprio de arquitetura, apesar de eu mexer também em AutoCAD e às vezes eu altero as plantas dos construtores. Né? Eu fiz 4 anos de engenharia civil antes de fazer engenharia de produção, mas do ponto de vista de quais são os dados necessários de qual é o imóvel perfeito que está alugando. O quarto tem que ter 18 metros quadrados, 20 metros quadrados, 30 metros quadrados, tem que ter sala, tem que ter 2 quartos. É melhor você fazer um apartamento de 40 metros quadrados, quarto e sala, ou você fazer um apartamento de 52, de 2 quartos e sala. Qual é o melhor? Vamos segurar o segredo do negócio, né? Para um próximo momento. Mas, brincadeiras à parte, quase sempre o adensamento é melhor do que o serviço. Né? É muito difícil você competir serviço com os hotéis boutiques. Então, é melhor que você consiga ter mais pessoas de uma mesma unidade. Obviamente, eu não estou falando de unidade de 2 quartos que bote 10 pessoas, mas uma unidade de 2 quartos que bote 2 pessoas em cada quarto e 2 pessoas no sofá-cama na sala, apesar de não ser tão usual no Quarta Vista. Não, eu perguntei o melhor no sentido de quem viaja, as pessoas viajam mais em casal ou 4 pessoas é mais difícil? Tem todos os públicos, né? Eu tô querendo tirar o sangue do homem, viu? Não, mas tem todos os públicos. Cada produto da gente, como o Quarta Vista tem muitos produtos diferentes, a gente até fala isso, que a gente atua como hotel descentralizado, acaba que é o meu produto que norteia qual público eu tenho nele. Então, tipo assim, se eu tenho uma casa de 7 quartos, não vai ser um casal que vai estar alugando essa casa de 7 quartos, entende? Se eu tenho um hotel pousada, é muito mais voltado a um casal do que uma família, tá entendendo? Porque a família quer uma casa, quer aquela individualidade daquilo ali, não a divisão entre os quartos e as coisas. Ele quer ter um poder de não precisar acordar de 10 horas antes das 10 para tomar café da manhã, ter que lavar o rosto, ter que preparar menino, tá entendendo? Ele prefere muito mais tá ali, muitas vezes ter levado uma colaboradora da casa dele, uma babá que vai cuidar do filho. Então, tipo assim, ele não quer estar no quarto de hotel, que a babá tá no quarto separado com o filho, ele tá no outro quarto com a esposa. Ele quer estar todo mundo sobre o mesmo teto. Então, acaba que é o seu produto que norteia o cliente. E dentro do seu produto, você tenta se posicionar para conseguir atrair mais clientes. Muito bacana, viu? Eu tô pegando aqui os insights. Tô curioso aqui. Mas e nessa parte de empreendedorismo, como é que você vê as pessoas que empreendem dentro da organização? Como é que você estimula o seu time a serem empreendedores? Exemplo, né? Não tem como você motivar a galera a trabalhar e você é o último a chegar no escritório, você é o primeiro a sair. Então, o primeiro ponto de tudo sempre é exemplo, independente do que você esteja fazendo. Fala a verdade. Eu acho que não tem nada
Cara, o melhor elogio para Ricardo, de longe, foi quando eu estava conversando com uma das pessoas da equipe e ele falou para mim, ele fez, Ricardo, eu só tô aqui na empresa porque eu acredito em você. Eu acredito que você fala a verdade. Jamais querendo valorizar ou não valorizar. Eu tenho certeza que tem outras pessoas na minha equipe que tá por causa dos meus sócios. Mas quando ele falou isso para mim é muito importante. Então eu tenho que falar a verdade, né? Se eu tô convencendo o cara a desistir de uma opção melhor, que paga mais no sentido financeiro, o cara tem que acreditar no meu projeto. Ele tem que acreditar no propósito daquilo. Ele tem que acreditar no longo prazo. E, pô, como eu tenho o melhor time na cidade natal, todos os dias o meu time está sendo assediado por outras empresas. E às vezes as propostas salariais é 2 vezes maior, 3 vezes maior. Aconteceu agora com o Gabriel, um programador da gente, um menino prodígio. Se Gabriel escutar esse podcast, um elogio, pô, vou deixar o resto com ciúme agora, né? Mas o time é fantástico, todo mundo. Mas isso é só um caso que aconteceu agora com o Gabriel. Ele trabalhava com a gente, né? E eu não devia ter citado o nome, né? Devia ter citado o nome fictício. Mas agora que eu citei o nome, Gabriel trabalhava com a gente. Quando é para elogiar, vale. Né? Acho que ele vai gostar. E aí, Gabriel trabalhava com a gente. Ele entrou bem cedo, né? Acho que até com 1 ano e pouco e meio atrás, né? Primeiro ano de empresa ainda. E aí ele trabalhou com a gente. Só que a gente é um time pequeno, né? Ainda de desenvolvimento e tudo mais. Temos 5 pessoas no time de dev. E aí ele fez, cara, eu quero ter uma oportunidade de ter uma empresa que tem mais devs juntos comigo. E aí ele fez... Recebi aqui uma proposta, é maior do que a do Quarta Vista, e eu não estou indo pelo dinheiro, mas eu estou indo porque eu vou ter mais pessoas, eu vou ter gerentes mais sêniores, com mais experiência de mercado para me gerenciar. E aí eu falei para ele, eu lembro muito dessa frase, eu fiz, eu jamais vou prender você na empresa porque você está querendo isso. Então, se você quer eu cortar suas asas, você nunca vai ter experiência do outro canto, que pode ser, inclusive, positiva para você. Mas você vai sair daqui, num canto que você está desenvolvendo um produto, né, que eu sempre cito também isso brincando, a gente quer criar o iFood do aluguel por temporada no Brasil e depois no mundo. Então, você está saindo do Quarto à Vista para ser uma função direta de software, assim, construindo software, né? Então, comparando assim, por exemplo, construção civil é como se fosse um pedreiro, um desenvolvedor de software, né, que está construindo, botando tijolo por tijolo ali, aonde você não faz parte do produto, você não faz parte da concepção, você só tem que entregar linhas de código. E eu tenho certeza que em 3 meses você vai se frustrar e você vai querer voltar. Quando deu 2 meses e meio, ele pediu para voltar para a empresa. Hoje ele tem um contrato de vesting com a gente. Na verdade, estamos para assinar um contrato de vesting. De quê? Contrato de vesting é um contrato que você dá para os melhores funcionários com stock option da empresa, partnership, onde ele vira sócio. Né? Exatamente, é um programa de partnership. Então vocês focam também no programa de partnership. Conta um pouco aí quais a importância que você vê do partnership, né? Pô, a primeira importância do partnership é justamente porque o que eu tive nesse livro, né, do Poder do Capital do Século XXI, que era justamente comparando sobre o poder do dinheiro e o poder do trabalho. Então, eu tenho que começar as pessoas com um dinheiro, um montante necessário para que se justifique, né? E mais ainda, ele tem um sentimento de dono por aquilo ali. Então, o que é mais valioso numa empresa e o que cresce mais rápido numa startup? São os salários ou é o equity? É o equity. Então, quando eu dou o poder de equity para essa pessoa, eu trago um diferencial competitivo para ela em relação a todo o mercado, de ganhos e projeções de ganhos muito superiores a uma projeção de um salário. Porque aquela startup, aquele valor que ele está ganhando em ação da empresa, tem chance de multiplicar por 10, 20 nos próximos 3, 4 anos. Você falou aí do pensamento de dono, né? Para mim, as 2 habilidades mais importantes em qualquer pessoa que vai para qualquer processo seletivo ele tem que ter 2 coisas. Proatividade e pensamento de dono. Mas pensa 2 coisas difíceis da turma ter. Cara, muito difícil, Bahia. E eu vou além, né? Eu acho que parte do seu time... Todo mundo tem que ter sentimento de dono, né? Na verdade, que tipo assim, se eu perder aquilo ali, eu tô perdendo uma coisa que é benéfica para todo mundo. E queira ou não queira, é o que paga o salário do cara também, né? Às vezes ele esquece disso. Cada cliente que ele está fechando é um cliente que está pagando o salário dele. Mas é muito importante você ter uma equipe diversa, né? Não tem aquele time que todo mundo é empreendedor nato, bate no peito e rasga a camisa e toma risco. Você vai ter uma empresa que ela vai convergir a tomar muito risco. A diversidade em qualquer ambiente é muito bem-vinda e muito importante, é essencial, na verdade, né? Isso. É somar qualidades. E habilidades diferentes. Então, tipo assim, você tem aquele cara que tem muito sentimento de dono na empresa e é bom, e você tem aquele outro cara que tem um pouquinho menos, mas tem que ter, né? Ele tem que entender que aquele trabalho dele é importante, que está trazendo resultado intrínseco naquele, ele não é só mais um funcionário, né? Inclusive, isso é abominado no Quarta Vista. Pronto, aí eu vou citar outro exemplo de Babi, uma pessoa excelente, Babi Sofia, inclusive, que é uma das colaboradoras mais antigas da gente, também é sócia da gente hoje, também está no programa de partnership, as 2. E a gente estava numa reunião, e aí nessa reunião que a gente tem com os líderes,
a gente parou de ter por causa da expansão agora, mas a gente já está retomando nos próximos meses, que era semanal. Então, por eu estar sempre viajando, acaba que o remoto nem sempre consegue alinhar o time de todo mundo. Então, numa dessas reuniões, elas pegaram e falaram, não, por causa que é a sua empresa. Bicho, eu fiquei tão indignado com a frase de a sua empresa. Eu disse, meu amigo, primeiro, nenhum funcionário, independente de ter percentual ou não, ele tem que pensar a sua empresa, a empresa de Ricardo. Meu amigo, a sua empresa é também. Você tá aqui, você bate no peito todo dia. Tá entendendo? Tipo assim, quando eu não tô aqui porque eu tô atendendo um cliente, um proprietário, um incorporador, você tá atendendo um hóspede. Essa é a sua empresa. E quando a empresa tem uma cultura muito forte, ela tem um poder de identidade muito forte, ela vira o sobrenome das pessoas, né? Então é muito comum que é Ricardo, não é nem Ricardo Urbano, é Ricardo do Quarta Vista, né? É Babi da Quave, é Sérgio do Quarta Vista, é Sérgio da Quave. Então isso é muito importante. Quando a empresa ela cria uma cultura muito forte e um poder muito forte de branding, marketing, de posicionamento, ela vira seu sobrenome. Se ela é seu sobrenome, meu amigo, você tem alguma coisa que você tem mais orgulho do que a sua história, sua família, tudo. Então isso é uma premissa que vem atrás de você. Se você está numa empresa que ela desvia dinheiro das pessoas, que ela não tem credibilidade, que ela não liga para o cliente e é o seu sobrenome, você vai ficar frustrado com aquilo, você vai ser manchado por aquilo. Então, nunca é a sua empresa, é a nossa empresa. O que a gente está fazendo para isso? Você tem um sentimento de dono, você quer ser dono também, você tem esses valores, se você tiver, então você está no mesmo barco do Quarta Vista. É por isso que a gente vai tão longe, por isso que a gente motiva tantas pessoas. Então, assim, eu tenho muito orgulho de conseguir trazer empreendedores como o Daniel Capistrano para o time, né, que sai de uma das maiores empresas do país em tecnologia para ser o CTO de uma empresa pequena. Quando eu trago Miranda, né, que além da oportunidade da Miranda Computações, também na School, junto com a Aerotu hoje também, de Fred, dos meninos. Então, tipo assim, para vir para dentro do Quarta Vista é tudo isso, as pessoas abrindo mão de outros projetos que às vezes eles estavam sonhando sozinhos para sonhar junto, todo mundo no mesmo barco, para entregar, onde, pô, tem coisa mais bacana do que vender o turismo do Nordeste, né? Pô, tem as tradições, a cultura, as pessoas, as nossas praias. A gente tem orgulho disso. É muito difícil a gente competir em dinheiro com o cenário Rio-São Paulo, né, com o Sudeste. É muito difícil a gente competir do ponto de vista industrial, onde a gente tem uma indústria que as mais antigas têm 50, 60, 70 anos, e os caras já estão nisso há 200 anos. 300, às vezes até mais, né? Desde mais não, porque aí a Revolução Industrial veio 1700, 1800, 1700 alguma coisa, né? Acho que eu posso estar confundindo agora aqui. Mas resumindo isso, eu acho que o grande diferencial é isso. O que é que a gente consegue vender que nenhuma outra parte do Brasil tem? Cara, as praias do Nordeste, nenhuma outra praia do Brasil, e salvo dizer, do mundo tem. Então a gente tá vendendo o que tem de melhor na nossa terra. E as então, pessoas, né? O calor, a humano, receptividade, a hospitalidade Perfeito. dos nordestinos, né? Então isso é uma coisa que, pô, é todo mundo junto, assim, com aquele tesão, como você falou, pô, nessa briga para ser o ecossistema por trás do turismo em todo o Nordeste. Vamos mais um pouquinho aqui agora para a minha área, né? E que é tema do podcast também, finanças e empreendedorismo. Como é que você vê o planejamento financeiro pessoal e esse cuidado com as finanças? Como você vê como importante para o empreendedor? Como é que você cuida das suas finanças? Cara, é extremamente importante, né? Assim, as finanças é o que mantém, né? A gente estava até conversando um pouco aqui sobre a busca necessária sempre por um resultado, mas não esse resultado como propósito. O propósito ele tem que estar alinhado com uma coisa específica e o resultado ele tem que ser consequência do que você está entregando. Só que o alinhamento das finanças, quanto eu posso gastar, até que ponto de risco eu posso tomar, é o que norteia uma empresa se ela vai conseguir ser duradoura, né? Eu acho que o que faz a empresa nascer é as vendas, né? Começa pelas vendas e começa com o comercial. Mas ela crescer de forma sustentável tem que ir muito por esse caminho. Né? Perfeito. E aí, como você está conectando as outras pessoas, né? Como você trouxe um ponto muito bom, que foi do incorporador. Quais são as ferramentas necessárias? Eu estou conseguindo trazer produtos de compra, né? De financiamento interessante para essa pessoa. Ele está tendo o melhor produto do mercado, porque muitas vezes ele está pagando mais de 1% de parcela por mês, 2%, e ele poderia estar comprando 2 imóveis em vez de estar comprando um, né? Ele poderia estar, inclusive, aplicando em outro ponto para diversificar a sua carteira. Então, isso é muito importante também no Quarta Vista. Quando eu estou nichado num canto, eu não tenho diversificação. Por mais que eu tenha diversificações daquele produto, qualquer coisa que aconteça naquela praia, o meu mercado está dependendo daquela praia. Quando eu crio uma rota sobre o Nordeste, eu me torno opção para as pessoas. E outra coisa, por exemplo, sou muito forte na Praia da Pipa. Então, vamos supor que eu tenho um site. Vamos supor que o nome desse site seja Melhores Aluguéis em Pipa. Certo? Como é que o cara de São Paulo vai ter? Eu vou ter que estar toda hora investindo em tráfego para que o cara de São Paulo saiba
do nome que tem Melhores na Pipa. Mas esse cara de São Paulo, ele viaja pro Réveillon do Arcanjos, ele viaja pro Réveillon de Milagres, ele vem pro Réveillon de Gostoso, ele vem pro Réveillon do Headlights Pipa. E quando eu tô presente em todos esses cantos, eu começo a se tornar opção para ele, e ele fala, tipo assim, pô, porque eu vou entrar num Booking, num Airbnb, que vão ter 1 milhão de outras opções, eu vou contar com o Quarta Vista, que também dá presente no Airbnb do Booking. Mas, tipo assim, eu fidelizo um hóspede mais fácil. Quando eu tô só numa praia, se ele não voltar mais para aquela praia, eu perdi aquele hóspede. Vou fazer 2 perguntas aqui. Você consegue metrificar essa fidelização do hóspede? E outra, hoje você já tem clientes, no caso os clientes, os donos dos imóveis, que investem com você em 4 praias diferentes, por exemplo? Acompanha essa diversificação? Acho que 4 praias não, 2 praias eu tenho certeza, 3 praias eu acredito que sim, certo? Quanto à fidelização do hóspede, é muito mais difícil metrificar porque eu consigo hoje metrificar a taxa de retorno dele, isso eu tenho, né, esses dados. Só que eu não sei se ele fez uma viagem nesse meio, se ele foi fiel, né? Então eu não tenho como mapear isso. Não, fidelização seria pela taxa de retorno, então pela indicação. Isso eu tenho uma taxa muito importante que norteia isso, né? Que é quantidade de reservas próprias. Hoje o Quarta Vista tem quase 42% de reservas próprias, 41,9% alguma coisa, no último dado atualizado até o mês de abril. Reserva própria quem vai direto no site da Quarta Vista. Ou no meu site ou nos meus canais diretos, WhatsApp, Instagram, LinkedIn e todos os outros. Então você já não está mais tão dependente do Airbnb. Não tem como, porque quase 60% do meu share ainda vem do Airbnb do Booking. Mas então, eu pensei que o número era maior. Hoje, acho que de todos os administradores de imóvel temporário que eu já conversei, a gente tem a maior taxa de reserva própria. Então, isso é fidelização. Isso é fidelização, perfeito. Então, eu consigo metrificar isso, entende? Mas eu acho que vai muito além, né? A gente tenta lidar com o hóspede, como você falou, é um serviço muito artesanal. Então, o treinamento do Quarta Vista, dos nossos Quave Hosts, que é Quave é a abreviação de Quarta Vista, host de anfitrião em inglês, o treinamento do Quave Host é justamente isso. Você tem 20 imóveis, você tem 30 imóveis ali naquela praia, você tem que ser o defensor desses 20 imóveis, você tem que substituir o papel do proprietário. Então, você tem que defender com unhas e dentes, não é uma central de atendimento que você liga para... Eu ia citar outro nome de uma empresa, mas você liga para uma operadora de telefonia, o cara não sabe o seu nome, o cara não sabe quem você é, o cara não sabe de onde você é. Se você quer gastar um plano de 50 GB de internet, ele fica te empurrando um plano de 50 GB, você fala, eu só gasto 30. Mas compra de 50, compra de 50. Não é isso. Você não quer, porque aquele cliente vai ficar insatisfeito no longo prazo. Então, quando ele chega e ele é atendido por uma pessoa que é especialista naquela área, que é um grande dos diferenciais do modelo de negócio Quarta Vista, ele liga, então Isadora sabe, dentro daqueles 20 imóveis, qual é o melhor imóvel voltado para ele. É um ilha de pipa com 2 quartos ou com 1 quarto? Ou uma opção um pouco mais barata e ainda mais no centro, como um Pipa Atlântico, tá entendendo? Que tem uma cozinha mais robusta, que tem 2 andares, que tem uma piscina também excelente. Ou não, ele quer um produto mais barato. Os seus Quave Hosts, eles dominam o produto, eles sabem bem o que estão trabalhando. Eles não só dominam o produto, como eles dominam a região. Então, todo mês não, de 15 em 15 dias a gente tá visitando com eles as praias, então a gente leva eles para comer nos restaurantes, para eles saberem indicar para o cara qual é o melhor canto onde comer, daquele italiano ou numa culinária francesa, tá entendendo? Ou num fusion. Então, tipo assim, o importante de você conhecer o entorno é que você vai criar o melhor produto específico para cada pessoa. Então, por exemplo, o cara tinha uma corrida que largava de altiplano, que a gente estava com um desses construtores agora lá em Maceió, e ele fez, eu quero alugar no altiplano ou no Cabo Branco. E a gente foi, aluga aqui por causa disso, essas são as vantagens disso, e que muitas vezes, se ele quisesse um ambiente mais tranquilo, mais residencial, talvez a gente indicasse o altiplano. Mas o importante é de você conseguir conhecer bem a região, porque você vai acertar o produto específico para ele. Do mesmo jeito, do ponto de vista de investimento, eu acho que do seu lado. Perfeito. Hoje em dia, pensando em investimento, o principal diferencial do meu trabalho é a personalização. É entender o melhor investimento para o cliente. Porque às vezes nem o cliente sabe. Às vezes o cliente chega lá no escritório e aguenta o risco. Porque, rapaz, você aguenta risco quando você está ganhando, né? Você vai descobrir se você aguenta quando você começar a perder. Então, e hoje, assim, você falou que o aluguel por temporada está um oceano azul, mas hoje, investimento produto por produto, todo mundo tem acesso aos produtos. Claro que a gente sempre busca produtos diferenciais. A gente sempre oferece para os nossos investidores produtos que nos outros cantos não tem. Produtos de estruturação, de emissão própria. Então, a gente pensa muito nesse diferencial. Mas, em regra todo mundo tem o produto. Só que o diferencial é o atendimento e identificar o que é necessário para o cliente. Isso é que é o mais difícil, o que exige mais atenção e o que é até menos escalável, mas que a gente é focado em prestar um serviço personalizado. Acho que essa é a palavra que às vezes assombra todos os empreendedores, principalmente os de startup.
escalável, escalável, escalável. Tudo tem que ser escalável. Se ele pensa em atendimento, ele pensa que tem que ter um chatbot para responder todos os hóspedes e tudo mais. Pronto, eu lembrei mais quando eu estava no Startup Days, dando uma palestra, que eu falei isso. Cara, se desprende dessa palavra. Depois você pensa como escalar, como aumentar seus produtos. Pô, você tem, sei lá, 50 leads por dia, 30 leads por dia. Para que tu vai jogar no chatbot? Pega esse cliente pela mão, beija a boca dele, leva ele para passear. E hoje o que as pessoas cada vez mais procuram é atenção, né? As pessoas querem se relacionar com pessoas e os meus clientes que gostam muito do meu trabalho é justamente por essa atenção, por esse nível de personalização que eu consigo colocar nas carteiras de investimento ou no serviço de planejamento financeiro. Qual foi o grande diferencial do Nubank no primeiro momento? Era atendimento. Você falava lá no chat, você falava com a Larissa e ela respondia em 10 minutos, 5 minutos. E você ficava sendo atendido por aquela pessoa. Isso é o grande diferencial. Só que o Nubank pensou como escalar, mesmo tendo um serviço artesanal. Então, é você tendo um bom sistema de atendimento, que a gente utiliza o Hug na Quave, mas tem vários outros. Tem o Zendesk, tem o Octadesk, tem vários outros. Então, qual é o sistema de atendimento que eu utilizo para conseguir escalar o meu time e ter uma metrificação do atendimento de todas as pessoas? Mais ainda, esse sistema sozinho ele é próprio, ele consegue ter um desenvolvimento de outras interfaces para sanar as minhas dores, porque, como eu falei, é um mercado muito novo. Então, as ferramentas que estão no mercado, é um martelo, mas você não precisava de um martelo, você precisava de um machado. O que eu sempre busco é procurar oferecer os serviços que o cliente precisa. Muitas vezes, chega num escritório de investimento de mercado financeiro, mas às vezes o que o cara estava precisando era de um investimento imobiliário, de outro investimento alternativo, e mesmo que saia da minha alçada e que eu perca o cliente naquele momento, para aquele momento, mas eu tenho que buscar a melhor solução para o cliente. E às vezes o cliente chega me pedindo uma opinião, eu estava querendo resgatar um investimento com você para comprar um imóvel de temporada ou para alugar de temporada. O que é que você acha? Eu fiz, deixa eu abrir aqui para ver sua carteira. Deixa eu abrir aqui para ver sua carteira e eu vou pegar dos seus investimentos o que você pode resgatar mais rápido, porque o imóvel de temporada, não só da parte de investimento, que a gente consegue coisas expressivas também, sim, mas no caso do cliente, era para família, era para ter momentos, e às vezes esses momentos de família não tem sentido no investimento. E aí o cliente vira e faz, rapaz, eu fiquei com medo de você querer me tendenciar para tendenciar para ficar aí e me desmotivar a fazer. Eu estava até em dúvida se ia ser tão investimento, se ia render tanto. Mas o que a gente procura é resolver os problemas do cliente de investimentos e de finanças, né? Perfeito. Mesmo que esse problema, mesmo que essa solução, que é a melhor solução para o cliente, não seja resgatando dinheiro. Sim. Na verdade, no fim do dia, termina sendo a melhor para mim. O que é o melhor para o cliente é melhor, mesmo que ele resgate. Porque cria essa relação de confiança, que é o fato mais importante. E hoje as pessoas, quando veem investimento, estão com muita dificuldade, porque muitas vezes estão querendo buscar sugestões com influenciadores que não olham no olho deles. Então, se você está seguindo um influenciador, um cara no Instagram que tem 1 milhão de seguidores, mas que não olha no seu olho, se ele colocar uma coisa ruim para você, ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele não lhe deve satisfação nenhuma. Você está vendo até agora o que está acontecendo muito, que é muito triste. Muitos influenciadores sendo remunerados, divulgando o cassino, o aviãozinho, que os seus seguidores estão perdendo dinheiro para eles serem remunerados. Perfeito. Então, eu acho que, até no meu serviço, me alongando aqui, porque foi um tema que é um tema que eu bato muito no dia a dia. O mais importante, quando você vai buscar um assessor de investimentos, ele precisa ter 3 coisas. O conhecimento técnico, que é acesso aos melhores produtos, mas eu acho que isso é ponto de corte. Várias pessoas vai ter. O diferencial vai ser transparência e relevante. Primeiro, você tem que buscar a pessoa que você tenha certeza que vai ser o mais transparente com você. Sim. E segundo, você tem que buscar uma pessoa que você seja relevante para ele, porque os melhores investimentos também são finitos. Ou seja, você precisa ser relevante para o seu assessor para ele pegar os melhores investimentos e colocar para você. Porque os melhores investimentos não tem para todo mundo. Com certeza você tem os imóveis que são os melhores no seu indicador lá da Quave. Então, o cara que se tem uma oportunidade de investimento nisso também, você vai passar primeiro para a pessoa que é mais relevante para você. Então, busque trabalhar não só com assessoria de investimento em qualquer negócio, com parceiros que você seja relevante para eles e que você tenha certeza que ele vai ser transparente com você. Perfeito. E você perguntou muito quais as qualidades necessárias que o empreendedor tem que ter, mas dentro, inclusive, do que tudo você está falando, quais as que você não pode ter, né? A ambição daquilo ali de querer ganhar a todo momento.
né, em cada relação. Eu penso muito nisso. O ganho do cliente é no longo prazo. Você não precisa ganhar em cada operação. Então, você fideliza muitas vezes o cliente quando você norteia para ele a melhor opção para ele, mesmo que essa melhor opção para ele traga um resultado financeiro, foi isso que eu quis dizer naquele momento, pior para você. Porque você não vai ganhar um retorno sobre aquele investimento ou sobre o que seja. Então, tipo assim, muitas vezes Mas o eu digo que empreendedor... traz o resultado financeiro melhor, porque no longo prazo... No longo prazo, mas é isso que eu estou dizendo mesmo. Não, eu estou concordando com o que você estava falando, tá entendendo? Eu estou mais intensificando sobre isso. O pensamento que não precisa ser no curto. Não é operação a operação. O cliente ele é muito complexo, né? As necessidades elas são muito complexas. Você falou também, inclusive, muitas vezes o cliente nem sabe o que ele quer. Pronto, tem uma frase em Ford que norteia muito bem isso. Se eu perguntasse o que as pessoas queriam, elas jamais falariam carro. Elas falariam um cavalo mais rápido. Então, tipo assim, isso é muito forte. Às vezes as pessoas não sabem o que querem. Porque o produto de inovação, ele não existe ainda. Então, eles não sabem. As dores, às vezes, não são claras. Então, tipo assim, por quê? Porque, às vezes, o cara é um advogado e não é um investidor. Então, ele sabe que ele aceita tomar mais riscos, mas como você falou, ele aceita tomar mais riscos enquanto ele está ganhando. E quando ele perder, né? Então, tipo assim, você vem e fala, pô, você aceita mais isso? Tá bom, então vamos para essa carteira aqui, mas vamos diversificar também com dólar, vamos diversificar também com ativo imobiliário, vamos diversificar por isso, porque é mais lastreável, a chance de perder é menor. Então, você começa a criar uma carteira que você consiga equilibrar tudo aquilo. E eu acho que sempre o pensamento do empreendedor tem que ser esse. Não pode sair na ambição de querer ganhar em todas as opções, em todos os curtos prazos. Mas sim, é uma caminhada contínua, uma jornada que você tem com o cliente. Até nessa questão de caminhada contínua, jornada, quando um cliente chega lá no escritório, a gente pensa que ele vai passar pelo menos 30, 40 anos. Essa parceria é de longo prazo mesmo, né? Perfeito. E aí, Ricardo, a gente tá chegando ao fim aqui, um bate-papo excelente, e eu queria que você desse as últimas palavras, a última sugestão, o último comentário e a dica aí para a galera que nos acompanhou. Eu quero agora que você conte o segredo, né? O grande segredo, até porque para premiar quem ficou até o final. Cara, o segredo é você ser apaixonado, né? Apaixonado pelas pessoas, pela empresa. Acho que o primeiro momento é esse. E jamais ser o apaixonado cego, né? Onde você não consegue ver além daquilo. Você tem que ser apaixonado pelo que você faz, mas você sempre tem que estar olhando todos. Você tem que ser analítico, você tem que ser estratégico, né? Você tem que ser tudo isso, mas você tem que ser apaixonado. Então, tipo assim, se o foco principal é empreender, então o que eu estou fazendo, o que eu estou vendendo, né? O custo que eu estou vendendo, eu estou agregando às pessoas ou eu estou simplesmente trazendo retorno financeiro para mim, né? Será que as pessoas estão preocupadas com isso? O que a pessoa está fazendo com aquele conhecimento? Né? Ele está conseguindo ter o retorno necessário? Então, eu acho que o mais importante é isso. Qual é o seu propósito? Né? E o seu propósito jamais pode ser enriquecimento. O seu propósito tem que ser o que eu estou entregando de valor para as pessoas no ponto de vista empreendedorismo, eu acho. Né? Então, eu acho que para finalizar tudo isso, se você quer empreender, decida qual é o seu propósito, decida qual é o nicho de mercado que você quer mudar, decida quais são as pessoas que você quer influenciar. Foque no nicho, né? Cuidado para não desviar do caminho. Se você desviar do caminho, que seja para fomentar o seu nicho ainda mais, né? Porque diversificar é importante, como a gente discutiu aqui do outro lado. Então, se você diversificar, que seja para você conseguir ter mais base sobre aquilo que você está focado, que você está nichado, que você está pensando. Estimule as pessoas a ter os mesmos valores que você. Tenha os valores claros e intrínsecos para todo mundo. Então, por exemplo, você falou uma palavra muito importante para mim, que é transparência. A base de todos os valores do Quarta Vista, quando a gente traz, é honestidade e transparência. Então, seus valores eles têm que estar claros para a sua equipe entender isso. A sua equipe ele tem que ter o sentimento de dono que a gente citou, né? E, pô, quem sabe, torne as pessoas donos, né? Subam os seus melhores muito colaboradores para donos também. Não só bote na ponta da palavra, todo mundo tem que ter sentimento de dono, né? O cara chega aí e fala todo isso no dia na empresa, e ele é dono 100%. Todos os ganhos ficam com ele. Pô, então estimula, dá oportunidade para as outras pessoas, né? Às vezes essas outras pessoas não teriam oportunidades em outros cenários, elas não podem ir para mercados mais aquecidos, né? Elas têm que ficar aqui, elas têm uma mãe que depende deles, elas têm um pai, uma avó, um filho. Então, dê oportunidade a essas pessoas, acredite nas pessoas, abra o mercado para elas, né? Eu tenho certeza que se você acreditar nas pessoas certas, elas vão te entregar retorno de volta no médio e no longo prazo. Eu vou fazer só mais uma pergunta que eu gostei. Qual você acha que é a importância do empreendedor no desenvolvimento social? O empreendedor que tem mais isso que você falou do empreendedorismo social para o desenvolvimento da sociedade. Cara, ele é a peça mais importante. Né? Ele é a peça mais importante. Tem um texto que fala muito sobre isso e um livro, porque
eu acho que quando você está empreendendo, principalmente com os valores certos, você está pensando numa região. Então, tipo assim, você está pensando no fomento daquelas pessoas. Então, não é só o Quarta Vista gerenciar imóveis por temporada. É quais as oportunidades que eu estou dando para a menina da limpeza. Ela está tendo oportunidades melhores que ela tem no mercado, mas muitas vezes não é nem no curto prazo, mas o que eu penso no longo prazo para elas. Eu até brinco com os meninos falando, não é nem brincadeira, vamos falar mais sério, mas tipo assim, meu sonho era um dia dar um poder de uma ação para a melhor colaboradora de limpeza da gente. Porque eu tenho certeza que quem ganha R$1.500 por mês, R$1.400, R$2.000 por mês, pô, não sobra nada. Entendendo? Ele consegue juntar o quê? 50, R$100 no final do mês, 200. Ele nunca vai conseguir juntar 100 mil, nunca vai ter uma garantia sobre aquilo. Assim, depende, né? Tem muita gente que consegue. Tem muita se você gente tiver que é muito filho, se você for o provedor consegue. da família, a gente sabe que um aluguel hoje, o mais barato do barato é 300, 400, R$500. Uma feira básica para 2 meninos, você vai gastar no mínimo 400, R$500. Quando se esse menino estudar Não, mas eu quis falar melhor, isso porque tem gente que termina, dependendo da situação, e depende também de quantas pessoas depende dele. Sim, mas claro, essa questão de sobrar alguma coisa não depende muito de quanto você ganha. Às vezes você vê alguém, a pessoa que tem que ganha R$2.000 por mês, ela já mora na casa própria dela, que ela já quitou o financiamento, ela já construiu um anexo, e aí vem outra renda de aluguel, constrói outro anexo e vem outra renda de aluguel. Essa pessoa tem no mínimo 40, 50 anos. E essa pessoa, casa própria ainda. Não, e essa pessoa, às vezes, depois ele tem um patrimônio muito maior do que quem ganha 50. Não, total, é muito mentalidade, eu não estou discordando disso, mas essa pessoa batalhou a vida inteira. Uma pessoa que ganha 1.000 e poucos, menos que R$2.000 por mês, menos que 2 vezes o salário mínimo, 1,5 salário mínimo. Se ela é a provedora dessa residência, para ela construir uma casa própria, ela demorou 30 anos. Tá entendendo? Então, no curto prazo, o que eu consigo fazer para essa pessoa? Né? Eu não quero que ela só esteja apta e tenha casa própria com 40, 50 anos. Tá entendendo? O que é que você consegue fazer no meio desse caminho? Eu acho que isso é o importante. Tipo assim, para os empreendedores, fomente o seu lugar, dê mais oportunidade para as pessoas, mude a vida delas. Né? Então, eu acho que isso é muito bacana. E principalmente até mesmo, dar um conhecimento financeiro. O marceneiro da gente me mandou uma mensagem no mês passado que ele conseguiu juntar um dinheiro e estava na baixa, sem ter tanta coisa para investir. Ele fez, Ricardo, você me indica eu investir em o quê? Então isso é bacana, porque ele tinha conseguido juntar R$20.000, que ele nunca tinha conseguido juntar antes. Era o marceneiro da gente que fez o Quarta Vista e tudo mais. Então, eu concordo com você, mas é uma batalha muito mais difícil, né? Para quem ganha menos. Claro. Não, a luta com certeza é muito maior. Então, é o pensamento, como eu consigo dar no curto prazo para essa pessoa. E mais ainda, como eu recebo essa pessoa. Porque muitas vezes essa pessoa, por exemplo, assim, independente do poder aquisitivo que você tem escolas públicas, você tem faculdades públicas, você tem institutos federais públicos, você pode galgar, né, uma formação maior. Só que quando você não tem referências na sua família, quando você não tem perspectivas, você não acredita que você pode. Para que eu vou fazer uma faculdade? Você pensa isso, para que eu vou buscar uma coisa a mais? Isso que você falou do marceneiro é muito interessante. E até ajudar os colaboradores a ter mais conhecimento, principalmente de finanças pessoais. Perfeito. Eu vejo até que no próprio setor da construção civil, normalmente, a construção civil, as pessoas ganham bem. Por exemplo, hoje um pedreiro ganha R$3.000 por mês. Sim. E que tem muita gente que está trabalhando em escritório que não ganha isso. Sim. Só que a diferença da disciplina financeira é muito grande ainda. Normalmente, hoje, um pedreiro ele ganha na quinzena e ele recebe na sexta. Se você deixar para pagar na segunda, ele endoida. E metade da quinzena sai nesse final de semana. Então, um ponto muito importante, que até um propósito meu, é entrar nessa parte de educação financeira na base. Porque eu sei que se eu ajudo esse cara, eu ajudo toda uma população. Perfeito, perfeito. A educação financeira, como eu falei, aquela abraçar, né, as pessoas. Então, tá no evento da empresa, traz todo mundo, a oportunidade, a mentalidade que você vai dar no filho dessa pessoa. Saber, pô, eu posso chegar aqui, né? Eu posso ter essa experiência, eu posso ter isso. E aí, se você estiver inspirando pessoas, mas se você tiver mais fácil, né? Então, tipo assim, se você tiver todas essas habilidades que a gente discorreu sobre aqui, com honestidade, com transparência, pode demorar, mas você vai chegar lá. Show de bola. Pois é isso, pessoal. Estamos ficando por aqui e eu agradeço a audiência de todos vocês.